vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, e este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus é mandado. Verso 34 diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Serei breve nessa noite. Aleluia. Mas, irmãos, nós estamos diante dessa mensagem. Eu estava em casa quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, e uma mensagem um pouco diferente. Não costumo pregar esse tipo de mensagem, mas Deus colocou esse tema no nosso coração, e ali Deus foi ministrando, nós fomos buscando da parte do Senhor. Interessante, estava até falando ali, juntamente com o Daniel, a respeito daquilo que Deus vai confirmando. O Daniel frisou aqui o verso 31, aí os irmãos se relembrarem aí, a minha mãe veio aqui, subiu e falou sobre Jope no capítulo 9, que vai narrar exatamente aquilo que Pedro fez antes de nós se depararmos aqui no capítulo 10. Mas para a gente entender um pouco mais dessa mensagem, a Bíblia vai dizer agora que a igreja do Senhor, edificada por Cristo Jesus, Jesus já ressurreto, Jesus já havia ascendido ao céu, Jesus agora já havia dado todas as diretrizes para os seus obreiros, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e eles saem pregando a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando foi no dia de Pentecostes ali, houve um grande derramar da presença de Deus. A Bíblia diz que Pedro agora ministrou e diversas vidas, 3.000 almas aceitaram Jesus, e a igreja crescia em tudo, em comunhão, em oração. A igreja vai buscando, vai crescendo, o negócio vai acontecendo. Porém a Bíblia vai dizer agora que Tiago havia sido morto à espada de Herodes. A Bíblia vai dizer agora que Pedro estava preso nas suas prisões, e como recentemente eu ministrei aqui, a Bíblia diz que agora Pedro ele sai milagrosamente da cadeia. A Bíblia vai dizer que ali houve um grande temor, as pessoas se assustaram e viram o tamanho da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer agora, chegando no capítulo de número 10, que Pedro ele tinha estado na cidade de Jope ali falando, quando a Bíblia diz que aparece um homem, um centurião, alguém que era um militar da época, alguém que tinha poder, alguém que tinha ali um nível de obediência debaixo das suas mãos muito grande. E o que eu acho interessante na Bíblia Sagrada, ao longo dos seus 1189 capítulos, 31.000 versículos, vai dizer agora a respeito deste homem, um centurião diferente. Ele não era como aquele que subiu no Monte Carmelo para falar com Elias. É interessante isso, que quando nós olhamos para dentro do Novo Testamento, a maioria dos centuriões que nós vamos ver são pessoas que têm uma fé muito grande. No passado não era assim, mas no Novo Testamento parece que eles se converteram. A Bíblia Sagrada agora vai dizer que este homem da corte chamada italiana, ou seja, ele servia ao Império de Roma. Ali naquela época o imperador era alguém chamado Calígula. Ele era um homem que não era muito bom das ideias. A história vai dizer que ele chegou a declarar guerra contra o próprio mar, porque ele achava que o mar estava ofendendo o seu exército. Para os irmãos entenderem um pouquinho do tamanho da loucura daquele homem, porque muitas das vezes o inimigo vai usar de pessoas que estão aí lançadas no mundo, que estão perturbadas para atrapalhar o reino do céu. E a Bíblia Sagrada vai dizer que havia agora uma perseguição, e é interessante que quando tem perseguição, o crente cresce. Quando tem perseguição, a igreja ora. Quando tem perseguição, o crente desce no jejum. O crente, eu digo que é como se fosse uma massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora ali eles estão ali, passando por tudo isso. Pedro agora, um dos homens mais importantes da igreja, ali um homem no qual tinha recebido algo do céu, um homem no qual estava servindo a igreja. Os discípulos muitos já haviam morto, já estavam
já haviam desaparecido, mas a Bíblia Sagrada vai dizer, logo Pedro, logo aquele homem que dizia e jurava para Deus e o mundo, que não abandonaria Jesus, e que você conhece muito bem a história dele, você sabe que ele traiu Jesus, você sabe que ele abandonou a fé por alguns instantes, mas ele foi reconciliado. Logo este homem agora que caminhou sobre as águas como Jesus mandou, e assim que ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Porque a vida do crente muitas das vezes é feita de altos e baixos. A vida do crente muitas das vezes é necessário quebrar alguns paradigmas, é necessário nós deixarmos algumas coisas para vivermos ainda mais a presença do Reino de Deus. Jesus nesta noite me trouxe aqui para ministrar o teu coração, para te dizer, olha, ainda é necessário você deixar algumas coisas para você poder ver a glória de Deus. Ainda é necessário você deixar algumas coisas de lado para poder sentir a presença de Deus. Ainda é necessário você viver um estreito com Deus para desfrutar da glória maravilhosa do céu. E a Bíblia vai dizer agora que Pedro, ele estava, aleluia, na sua casa, que ele estava ali repousando. A Bíblia vai dizer agora que quando de repente pastor Claudinei, aquele homem judeu, aquele homem que perseverava na doutrina do farisaísmo, que perseverava ali naquilo que ele aprendeu desde pequeno, naquilo que ele viu Jerusalém ser erguida, naquilo que era, você talvez muitas das vezes não entende, mas Pedro era um homem que por mais que tinha servido a Cristo, mas gostava um pouquinho da lei. A Bíblia vai dizer agora que este homem chamado Pedro, por diversas vezes ele se levantou. Quando Jesus foi ser preso, aleluia, a Bíblia diz que ele saca de uma espada e corta a orelha de Malco. Ele era um homem que ainda não tinha entendido. Talvez você está aqui dentro da igreja há 20, 30 anos, mas ainda não entendeu a graça redentora de Jesus. Você ainda não entendeu que precisa ser transformado por Jesus, porque carteirinha, ministério não salva ninguém, falar que é da Assembleia de Deus não salva ninguém, mas aqueles que têm compromisso com o céu, reconhecem e são reconhecidos pela glória do Senhor. Ei, mas isso aí também não é motivo para você olhar aquele que tem 20, 30 anos, que está fiel na casa, e dizer, desse jeito eu não quero, aleluia, porque Jesus nos chamou para uma maravilhosa obra. Agora a Bíblia vai dizer que Pedro, do alto do seu apostolado, Pedro agora, um homem que andou com Jesus, conhecia Jesus, era aquele que era um dos 12, viu tudo Jesus fazendo, andou com Jesus, foi usado também, aleluia, juntamente com Jesus para ganhar alma, para trabalhar, para fazer tudo. Mas há momentos na nossa vida em que nós precisamos ter um novo encontro com Deus. A Bíblia vai dizer agora que Pedro, ele está dormindo, porque quando o crente está dormindo, muitas das vezes é a hora que Deus está trabalhando. Agora ele vem, ele está dormindo ali, está cochilando, pastor Sebastião. Talvez depois de um domingo, de uma macarronada, eu não sei, de um frango assado que o crente gosta de comer, talvez de uma Coca-Cola, eu não sei, na época não tinha, eu não sei o que eles bebiam, mas agora a Bíblia vai dizer que ele tem um sonho, que ele tem uma visão, e desce um lenço, João, desce um lençol aos olhos de Pedro, e quando ele olha aquele lençol, ele vê um monte de animal impuro. A Bíblia, aleluia, vai dizer no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, que havia alguns animais que não poderiam ser comidos pelo povo de Israel. Havia alguns animais que não poderiam ser tocados porque eram impuros. Mas ali tinha todo um mistério por trás disso. Não era só porque era impuro, mas porque trazia fraqueza para aqueles que podiam comer, podia trazer doenças, entre tantas outras coisas. Se você quiser saber mais disso, vem na escola dominical. Mas aqui o que eu quero aplicar nessa noite é agora quando ele vê aquele lenço, quando ele vê aquele lençol cheio de animais, ele ouve uma voz do céu dizendo, mata e come, aleluia. E por 3 vezes a Bíblia Sagrada vai dizer que ele ouve esta voz do céu e não entende o mistério, porque ele foi criado numa doutrina pesada, ele foi criado em algo que não mudava, em algo que estava preso, aleluia. E eu não estou aqui falando de doutrina e uso e costume, mas eu estou falando de coisas que muitas das vezes nós estamos apegados e nos esquecemos e queremos fechar a porta do céu para aqueles que estão lá fora. Ei, Jesus morreu na cruz do Calvário pelo negro, pelo branco, pelo magro, pelo gordo, pelo brasileiro, pelo muçulmano. Jesus morreu pelo
mulher, pela criança. Jesus morreu pelo traficante, morreu pelo certinho, aleluia, mas também morreu por mim, por você na cruz do Calvário. E é por isso que estamos aqui, porque entendemos que a maravilhosa graça nos alcançou nessa noite. Aleluia. E agora Pedro, o apóstolo, recebe isso do céu. Talvez você entendeu um pouco. Que é isso? Que mistério. Talvez se fosse nós, íamos pensar, isso é coisa do diabo querendo confundir a minha mente. É o diabo tentando me atrapalhar. Aleluia, porque tem coisa que Deus nos mostra e que nós queremos trazer certas interpretações, mas que Deus não deu essa interpretação. E aí, pela nossa experiência humana, nós queremos muitas das vezes trazer significado àquilo que nós ainda não entendemos. Jesus. E agora Pedro, ele tem essa visão, ele recebe isso e não entende. E a Bíblia vai dizer no capítulo 10, lá no início, que ele vai ficar meditando, ele vai ficar remoendo. Olha que coisa linda. Quem estava aqui nesse dominical ouviu falar de Nabucodonosor, que também ficou ali remoendo um sonho. Passou para Daniel, Daniel olhou aquilo, olhou e falou assim: eita, o negócio está estreito. Aleluia. E agora aquele homem tem este sonho, mas a Bíblia Sagrada, aleluia, eu acho lindo o que Jesus faz, porque Jesus não trabalha na vida de um só. Enquanto Jesus está trabalhando, um homem que andou com ele, um apóstolo, um homem, aleluia, que a sombra dele por onde passava, vidas eram curadas. Um homem que estendeu a mão, aleluia, para aqueles que estavam na porta do templo e foi curado. Um homem, aleluia, que andou com Jesus, que repousava junto com Jesus, subia no monte com Jesus, mas tinha algo que precisava ser trabalhado na vida dele. Assim como eu e você estamos aqui pregando, mas tem algo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Estamos aí escutando, dando glória, mas também tem algo que precisa ser trabalhado na nossa vida. E agora a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro, ele vendo tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo, enquanto isso, Deus já estava mostrando para o homem, no qual a Bíblia diz, não fala a igreja que ele congregava, porque não tinha, mas ele era um homem piedoso, era um homem bom, era um homem que orava, aleluia, mas ainda assim faltava Jesus na vida dele, aleluia. Ele já tinha visão de anjo, mas ainda assim faltava Jesus na vida dele. Ele já jejuava 4 dias e Deus falava com ele, mas ainda assim faltava o evangelho na vida dele, aleluia. E a Bíblia vai dizer que este homem orou e o anjo falou para ele assim: ó, vai lá, glória, vai lá, procura Pedro. E o nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, sabe de tudo, sabe de todos os lugares. Ele falou: ó, ele está em tal lugar, na casa do fulano. No caso desse fulano era Simão, o curtidor. Ele tem o nome de Pedro, o nome de Simão e o sobrenome é Pedro. Não tem como errar. Aleluia. Porque Jesus conhece o seu endereço. Jesus sabe o que você está passando na sua casa. Jesus sabe como você entrou aqui nessa noite. Jesus sabe que você está tendo algo espiritual e que precisa que Ele mande alguém lá. E Jesus está vendo isso, não se preocupe. Eu não sei se Ele vai mandar anjo, se Ele vai mandar apóstolo, se Ele vai mandar pastor, se Ele vai mandar dirigente de oração, mas Ele vai mandar alguém lá. Aleluia, pelo poder do nome do Senhor. E agora a Bíblia vai dizer que Pedro ouviu aquilo e ficou inquietado, meio perturbado com aquilo. E a Bíblia diz que Cornélio, um centurião, viu o anjo do Senhor às 3 horas da tarde. Então ele não estava sonhando, não estava escuro, não estava nada meio nublado, era claro. Ele viu e ele diz: olha, eu vi um homem com roupa resplandecente e que me entregou isso para procurar. E diz a Bíblia Sagrada que agora ele vai e envia ali 3 homens para procurar a Pedro. Eles vão para a cidade de Jope e ali procurando nos lugares, eles vão e encontram a casa de Simão. E quando eles encontram a casa de Simão, o curtidor, que ficava perto de uma área analítica, aleluia. Agora a Bíblia vai dizer que eles se encontram, mas aqueles que vivem na presença de Deus nunca são pegos de surpresa, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada antes de avisar os seus. E agora a Bíblia diz que
Pedro é avisado, aleluia, e Pedro, aleluia, Deus ali fala com ele, diz: olha, tem 3 homens lá fora que vão vir te chamar, e é para você ir com ele. Vamos se lembrar, a igreja está sendo perseguida, o Império Romano está assolando a igreja, o Império Romano está matando as pessoas, e agora vem 3 homens para buscar a Pedro. É armadilha, é cilada, é coisa do inimigo, aleluia. Mas agora ele vem, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, fala para ele, diz: olha, não se preocupe, eles não vão te fazer mal, aleluia. A Bíblia diz que ele já sai, já fica à espreita na porta, e eu gosto muito disso, porque quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, quando eu olho essas coisas de revelação, de visão, a Bíblia diz agora que havia um profeta no livro de Reis, um profeta chamado profeta Ias, se não me falha a memória. A Bíblia vai dizer que agora a mulher de Jeroboão recebe uma missão do rei e diz assim: ó, vai lá no profeta, ele já está velhinho, ele já está cego, não está enxergando mais nada, não revela mais nada, ele está só esperando a hora de Jesus puxar ele, aleluia. Mas a Bíblia diz que ela vai lá e fala: não, mas ele é profeta, eu vou aqui, aleluia, passar uma maquiagem, vou aqui colocar uma peruca, vou aqui colocar uma roupa diferente, vou lá na casa dele, eu quero ver se ele ainda é profeta, eu quero ver se aquela igreja ainda tem algo, aleluia. Aí foi lá na frente, quando colocou a mão na porta, aleluia, porque quem revela não é homem, quem revela é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando ela colocou a mão na maçaneta, aleluia, o profeta cego que estava velho diz: ei, mulher de Jeroboão, o que fazes aqui? O que eu quero dizer com isso agora? A Bíblia diz que aqueles homens chegam, Pedro já se coloca e fala: não, eu vou com vocês, aleluia, e ele vai com eles, aleluia. A Bíblia diz que quando eles chegam, aleluia, diante da casa de Cornélio, já tem um povo esperando. É o que eu disse, Cornélio ainda não era crente, ele tinha até algo ali, mas não dá para falar que ele era crente, sabe por quê? Porque quando nós vemos que Pedro chega, o que acontece? Ele corre e se prostra para adorar a Pedro. Meu Deus! E eu e você sabemos que nós não podemos adorar homens, não é verdade? Aleluia! Oh glória! Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Aleluia! Oh glória, Jesus! E a Bíblia diz que quando aquele homem, um centurião, alguém que cuidava de pelo menos ali entre 80 a 100 soldados romanos, agora se prostra diante de um mero pescador, se prostra diante de um homem culto, se prostra diante de um homem que mal sabia escrever. Diz a história que as cartas de Pedro, quem escreveu, ele ditando, mas não foi ele que escreveu. Um homem que, quando você olha a própria carta dele, ele diz: olha, Paulo fala certas coisas que eu não consigo nem entender. Tamanho é o conhecimento de que Paulo passa. Ele era um iletrado, talvez como eu e você, alguém que muitas das vezes não frequentou uma faculdade, alguém que muitas das vezes não fez uma teologia, não entendia muitas coisas, mas ele tinha algo que Deus precisava trabalhar no coração dele, mas ele tinha algo também que Deus havia dado a ele. E a Bíblia diz que quando ele chega, aleluia, ele já estava entendendo o mistério de Deus. Irmãos, grave isso aqui. Ele não pisaria na casa de Cornélio em hipótese alguma se não fosse Deus. Sabe por quê, Elião? Porque o judeu jamais entraria na casa de um gentil, na casa de um estrangeiro. Era algo abominável, era algo inacreditável, era algo que eles jamais fariam isso. Aleluia. Oh glória. Meu Deus! Mas quando Deus está na frente, a gente faz coisas que nem a gente fazer. A Bíblia diz agora que Pedro, ele chega e ele já vai entrando, aleluia. E quando ele entra, aquele homem se prostra e fala: não, levanta, levanta, o que é isso? É pegadinha, levanta, levanta, sabe por quê? Eu sou homem igual a você. Jesus nessa noite está nos ensinando algo. Todos nós, do pastor a quem está na porta, somos homens iguais, pecadores, falhos, aleluia. Temos função diferente, eu também creio nisso, aleluia. Mas não foi derramada uma gota mais ou menos porque quem está aqui ou por quem está lá fora, aleluia. Mas Jesus está nos chamando e dizendo: olha, o mesmo sangue que eu derramei pelo morador de rua lá fora, eu derramei pelo presidente, aleluia.
dizendo que as distinções humanas devem ficar na casa humana, mas as distinções celestiais serão medidas, aleluia, pelaquilo que Jesus vai nos entregar lá no céu. Oh glória, não se preocupe, irmão, irmã, não, para com isso, vem para dentro da Bíblia, vem para dentro da palavra, aleluia, somos todos iguais diante do Pai. Quem está dizendo isso sou eu, não, o 10:26 aqui fala isso, o 10:26 fala, ó, somos iguais, aleluia. O homem que andou com Jesus, apóstolo, tinha sentido, coisa boa, hein? Imagina hoje, aleluia, que muitas das vezes há um culto a homens, aleluia. Imagina se fosse um apóstolo nos dias de hoje, nem pisaria, aleluia. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado pastores, porque Deus tem levantado pessoas, aleluia, que ainda tem compromisso verdadeiro com a palavra, que não importa se a parede está preta, se a parede está branca, se apaga a luz, se não apaga, aleluia, se canta 2 da harpa, se canta 1, se canta 3, mas continua servindo ao Senhor Jesus, porque foi Ele que nos comprou da cruz do Calvário. Aleluia. Eu sei, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. E agora a Bíblia vai dizer que aquele homem se levanta, e Pedro vai questionar a ele, e Pedro já começa a entender e falar, olha, eu reconheço que tem algo diferente aqui, e ele ainda diz, olha, vocês sabem que eu não poderia pisar aqui, vocês sabem que eu não deveria estar aqui, eu sou judeu, aleluia, aleluia. Mas antes de qualquer título, nós somos servos do Deus vivo, aleluia. Como foi dito aqui, nós não fazemos a homens, nós fazemos a Deus, aleluia, porque foi Ele que nos chamou, minha irmã. Não pare de louvar, se falam que você é desafinada, não pare de pregar, se falam que você gagueja, não pare, aleluia, de pregar o Evangelho, se você não sabe muita coisa. Ei, Jesus te chamou para uma maravilhosa obra e está dizendo, tem casa para você entrar, tem Cornélio para você visitar, não pare não, em nome de Jesus, porque quebrando os paradigmas, quebrando as barreiras. Obrigado, Jesus. Aleluia. Os dois são tratados ao mesmo tempo. Enquanto Pedro está sendo tratado, vendo aquilo que Deus está fazendo na vida de um gentil. E Deus é maravilhoso. Deus já estava levantando, já tinha levantado Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas aqueles que estudaram um pouquinho, que vieram na escola dominical, sabem. Quando nós estudamos Gálatas, nós vemos que ali havia uma certa dissensão. Os crentes ali de Jerusalém e outros tantos judaizantes ficavam meio assim, com a cara torcida. Deus está salvando os gentios. Não, começa aqui é o lugar certo. Aqui é Jerusalém celestial, aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para todos, para o judeu, para o grego, aleluia, para mim, para você. Irmão, mas o que você está querendo ministrar nessa noite? Eu estou querendo mostrar para você algo, que Jesus está levantando uma igreja, aleluia, que não está pegada a paradigmas, que não está, aleluia, pegado naquilo que eu amo, mas que tem compromisso verdadeiro com o reino do céu, que não importa a nossa opinião. Se Jesus falou que eu tenho que ir, eu vou. Se Jesus falou que é para pisar lá, eu vou. Se Jesus me levantou, eu vou, porque Ele é quem nos chamou, aleluia. Porque Ele continua sendo sempre de tudo. E agora nós vamos ver, eu falei que ia pregar diferente hoje, aleluia. Agora nós vamos ver que esses paradigmas são quebrados, que esse homem pisa na casa dos gentios, que esse homem agora ele está comendo, aleluia, com os gentios. E quem conhece um pouco da história dele sabe que ele tinha preconceito nisso. Se vinha alguém que era do judaísmo, ele levantava, saía fora, deixava lá, não vou dar esse povo não, eu nem conheço. Aleluia. É mais ou menos aquele crente que quando você chega, isso quase não acontece, acontece mais nos jovens. Na minha época, agora não, sou tudo crente. Mas a gente estava na escola, chegava alguém e falava, Pai do Senhor. Você.
Aleluia. Não é verdade? Oh, glória. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Não se preocupe, vai doer, mas vai sarar. Aleluia. Glórias a Deus. Aí nós vemos agora aquele homem cheio das suas religiosidades, cheio dos seus preconceitos, cheio agora daquilo que ele aprendeu, mas que Deus já estava trabalhando. Talvez quando ele pede para aquele homem se levantar, que ele percebe que ele diz aquela frase que não deveria estar ali, talvez o Espírito Santo soou no ouvido dele e falou: és tu, Pedro. Aleluia. Oh, glória. Quem somos eu e você para fechar a porta da graça para alguém? Aleluia. Um dos mais pecadores, mais imundos, aleluia. E Jesus nos salvou. E às vezes nós não queremos apresentar esse Jesus. Mas Jesus nessa noite vai quebrar toda a religiosidade, vai quebrar todo o paradigma que te impede, aleluia, de muitas das vezes abraçar o morador de rua, que te impede de pegar um panfleto na mão, aleluia, e evangelizar, que te impede, aleluia, de muitas das vezes colocar um versículo. Deus, porque o nosso Deus quebra paradigmas. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos correr aqui. E aí nós vemos que Pedro agora, ele passou por todo esse processo. Mas quem é temente a Deus, irmão, sabe reconhecer. E logo ele fala assim, ó, reconheço. Um apóstolo falando, eu reconheço. Aleluia. Trazendo para as nossas palavras, eu reconheço que tem algo diferente aqui. Eu reconheço que Deus está trabalhando aqui. Eu reconheço que Deus está fazendo algo aqui. Eu reconheço que algo está mudando aqui, aleluia. E a Bíblia diz agora que quando ele se levanta, quando aquele homem agora começa a ser indagado por Pedro, Pedro diz assim, olha, por que me chamaram? Por que me trouxeram aqui? Eles viram para ele e falaram assim, olha, nós queremos ouvir esse evangelho. Oh, Deus. Nós queremos ouvir dessas boas novas. Aleluia. O que eu vejo aqui de interessante é que Deus agora, Ele está chamando, Ele enviou o apóstolo na casa daquele homem. Não foi aquele homem que correu atrás do apóstolo. O apóstolo vai até ele, Pedro vai até ele, aleluia, porque Deus estava querendo ensinar os dois, tanto a Cornélio quanto a Pedro. Tem coisa que está acontecendo na sua vida que Deus está querendo te ensinar. Você está indo fazer uma visita e está dizendo assim, ó, eu vou ir lá visitar o fulano, vou abençoar ele, mas Jesus está abençoando você também. Olha, eu vou lá porque eu vou aconselhar ele. Aí você vai lá e recebe uma palavra profética também para a sua vida. Aleluia. É isso que Jesus está fazendo no nosso meio. Jesus está dizendo, olha, eu estou mudando as coisas. Olha, eu estou levantando. Ei, aleluia. Enquanto as irmãs do círculo de oração estavam aqui louvando a Deus, Deus falava para mim, estou eu mudando, estou eu mexendo nos alicerces. Aleluia. Deus está trabalhando na vida dessa igreja. Aleluia. Ai, irmão, você está falando isso porque tem pastor novo? Não, porque o pastor não mudou, continua sendo Jesus. Aleluia, aleluia. E Deus vai usar a vida dos nossos pastores aqui sim, mas Deus quer usar você também, porque tem casa para você pisar. Glória. Já estou encerrando. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele começa a falar, ele vai lá e começa a falar, tinha um Jesus, veio, nasceu em Nazaré, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Aleluia. Evangelho simples. Ele vem pregando, ele vem falando desse evangelho que cura, desse evangelho que liberta, do evangelho que transforma, do evangelho que pega pessoas que estão lá no monturo, ele faz assentar na roda de príncipes. Aleluia. É esse evangelho que eu estou pregando nessa noite, do evangelho que ainda cura, do evangelho que ainda liberta. Na última pregação que estávamos aqui, até testemunhei para alguns irmãos, nós estávamos aqui, eu subi com uma dor de cabeça terrível, e minha mãe sabe, aqueles que vivem comigo sabem, eu não tenho dor de cabeça, uma dor terrível de cabeça, e no momento em que nós estávamos pregando aqui, o Senhor me tocou e eu fui curado.
aquela dor de cabeça terrível de novo, apertando minha. Eu falei, meu Deus, eu já entendi. Aleluia. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu estou aqui, já não estou sentindo mais nada. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque aonde tem presença de Deus na casa, tem milagre para a tua vida. Pegue este milagre nessa noite. A milagre de Deus na casa. E eu já estou encerrando. E a Bíblia diz agora que quando Pedro estava pregando, oh glória, irmão, pode colocar o holofote, pode colocar fumaça, pode pintar de branco, pode fazer o que for, irmão. Se não tiver presença na casa, não tem milagre. Se não tiver oração, se não tiver jejum, não tem milagre. A Bíblia diz que Pedro começa a pregar, oh glória. E toda vez que você olha para a Bíblia, você vai ver eles pregando, o milagre acontecendo, eles louvando, o milagre acontecendo, eles glorificando, o milagre acontecendo, aleluia. Eu não sei se você entendeu, aleluia. Vai glorificando, vai adorando, que o milagre vai acontecer. E agora, a Bíblia diz, enquanto ele prega, enquanto ele fala de Jesus, porque aqui é para falar de Jesus, enquanto ele fala de Jesus, porque ele não foi sozinho, alguns irmãos acompanharam ele, e a casa estava cheia, a Bíblia diz. Não é assim quando vem um profeta, a casa não enche? Nada mudou. Aí a Bíblia diz que agora ele está pregando, que agora ele está falando. Mas de repente, Mariane, enquanto ele falava, aleluia, eu gosto muito disso aqui. Alguns vão defender que em Atos 2, as línguas que ali apareceram na boca daqueles homens eram línguas conhecidas, idiomas, dependendo da visão. Oh, aleluia! Mas algo que toda vez que alguém fala isso para mim, que a gente debate sobre isso, eu gosto de vir para Atos 10. Porque em Atos 10, a palavra do grego aqui não tem como refutar, vai trazer exatamente a ideia de línguas que não são dessa terra. E a Bíblia vai dizer agora, aleluia, que enquanto Pedro está pregando, aqueles gentios que eram desprezados, como eu e você, que muitos olhavam e não via nada, não entendia nada, aleluia, como eu e você, eles não eram batizados ainda nas águas, não congregavam em lugar nenhum. Mas a Bíblia diz que quando Pedro estava pregando, falando, um culto caseiro, aleluia, de repente, a mesma presença, lá do capítulo de número 2 de Atos, a mesma presença de Joel, capítulo 2, no verso 27, a mesma presença, aleluia, de Jesus no livro de Lucas, quando a pomba desceu sobre a cabeça do mestre, a mesma presença, aleluia, que passou no arraial, quando Moisés estava com 70, aleluia, a mesma presença que desceu sobre Sansão, a mesma presença que se apoderava de Davi quando ele tocava sua harpa, agora a presença do Deus Todo-Poderoso, Deus Trino, Espírito Santo, agora vem e cai sobre a casa, e quando cai sobre a casa, um começa a olhar para o outro, começa ali o negócio a acontecer, começa o negócio a mover, começa o negócio a pegar, aleluia, um olha para o outro e diz, que é isso? Que é isso? O que está acontecendo? Que é aleluia, que é isso? O que está acontecendo? Que barulho que é esse? Que raio, oh glória, aleluia. E começa aquele negócio, o que está acontecendo? Ei Pedro, eles são gentios, eles não podem receber isso. Aleluia. O que está acontecendo, Pedro? Ele olha e fala, essa presença, oh glória, aleluia. Eu sou da casa, não estou aqui para emocionar ninguém, aleluia, glória a Deus. Essa presença que ele sentiu lá, ele olhou, talvez lembrou, olha, quando tinha 120 orando no templo, é a mesma presença que eu estou sentindo, aleluia. E Deus é tão bom, que mesmo nós sendo falho, a mesma presença de Atos 10 está nessa casa.
Recebe em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Aleluia, a presença toma casa. Os gentios, aleluia. Ei, eu sou pentecostal, talvez o gentil começou a pular aqui, falar em mistério, rodopiar. Aqueles que estão com Pedro. Que coisa é isso? Achei que era só para os 12. Achei que era só para os 120. Que fome é essa? Aleluia. Sabe por quê? Porque tinha gente orando, tinha gente clamando. Quer ver poder? Quer ver milagre? Desce na oração. Quer ver as coisas acontecer? Medita na palavra. Não fica esperando o tempo se agitar para você dar glória, não. Vai buscar, aleluia. Porque Jesus quer fazer milagre. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar com você.